Muitíssimo boa tarde, o Band Mulher está começando. Bom, estamos de volta. A gente teve um períodozinho aí de férias, estava morrendo de saudade de vocês. Viajei, extravasei com o filhote, faz parte, família, férias, diversão. Recarreguei as baterias e agora eu estou cheia de disposição para oferecer o melhor conteúdo para vocês. Bom, quando se é pai ou mãe, a gente sabe que temos uma difícil missão de educar os nossos filhos. A gente muitas vezes tem medo dos voos que eles podem alçar nesse mundo maluco que a gente vive, né? Agora, com isso, alguns pais e mães acabam passando dos limites, super protegendo ou exagerando nos castigos. Meus filhos, minhas regras. Para falar no assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Roberta Mendes e o advogado Gustavo Souza. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Boa tarde, Boa voltando tarde. das férias, cheia de energia aqui, né? É bom que a gente desopila, mas também engorda um pouquinho. Sempre, né? Faz parte. Engorda um pouquinho, faz parte, mas voltamos com a carga toda, confesso, com muita saudade de vocês. Bom, a gente teve um dia desses aí, um triste caso, onde o bombeiro Márcio, pai da Ana Luísa, exagerou no castigo. Lógico que como pai, parece que a menina ele viu um vídeo, a menina bebendo cerveja e fumando, e deve ter ficado extremamente nervoso, com isso deu uma exagerada. Como proceder num caso desse, né? A gente sabe, Roberta, que como eu citei, eu sou mãe, não consigo imaginar em nenhum momento uma situação que meu filho venha a correr risco, de certa forma. A gente tem medo do voo que eles possam dar, como eu citei, mas tudo há limites, né? Tanto para superproteção quanto para castigo. Porque no caso de uma menina adolescente ter a cabeça raspada pelo próprio pai, como que fica a cabeça dessa criança? Essa é uma pergunta realmente interessante, né? Antes de entrarmos aqui, nós conversávamos um pouco, ali naquele primeiro encontro, sobre a ideia assim, de que o limite ele é bem-vindo e mesmo necessário na educação, mas a maneira como esse limite é colocado para a criança, se isso vai dar contorno, se isso vai ser estruturante ou se isso vai se tornar uma espécie de prisão mental, né, a partir de um trauma eventualmente que venha a ser sofrido, aí realmente é uma questão de como esse limite vai ser transmitido, né, assim, claro que da posição da psicanálise é sempre difícil a gente falar de maneira generalista, porque cada caso tem uma história específica, cada família tem uma dinâmica. E cada pessoa também reage a um trauma de uma determinada forma, né? Mas eu digo assim, no sentido de que falar, por exemplo, dessa dinâmica familiar. Óbvio que o que a gente fica sabendo é um recorte muito específico, porque foi isso que foi tomado, né? Assim, as imagens são essas, são imagens fortes, degradantes, né, sobre diversos aspectos. É difícil a gente traçar um perfil do que seja, por exemplo, essa família. Eu não estou nem entrando nesse mérito, né? Mas, assim, algumas coisas nessa forma de disciplinamento me chamam a atenção. A necessidade de que isso seja feito de forma pública, né? Porque isso é filmado e transmitido de alguma forma, então existe um registro disso que se uma humilhação. Uma humilhação. Isso, É uma tem humilhação. Então pode haver também no perfil psicológico dele, né, alguma coisa que não esteja aí tão correto. Tem algo aí da ordem dessa espetacularização que ao mesmo tempo que é muito contemporânea, né? Assim, acho que de certa maneira a nossa sociedade faz esse apelo para que tudo seja transmitido, né, via rede social e tudo mais. Por outro lado, assim, o que é que isso quer dizer, né? Assim, por que essa forma de disciplinar, por que isso não é feito dentro da intimidade do lar, né, numa conversa de uma maneira mais tranquila, mais serena? Para não expor, né? Porque a intimidade, nem tudo. Eu tenho redes sociais, você deve ter, o doutor Gustavo também, mas assim, eu acho que tudo há limite, né? A sua privacidade, a sua casa, os seus momentos, a sua família, nem tudo você tem que mostrar, né? Porque você também tem que proteger a sua família. Doutor Gustavo, do ponto de vista jurídico, como que fica um caso desses? Bom, Gardênia, muito boa tarde a todas e todos. Acaba que essa questão fica um pouco confusa, por quê? A gente tem uma tradição muito longa, do ponto de vista legal,
que era a situação de tratar o menor apenas na situação irregular. Então é mais ou menos aquela história, eu pago a conta, eu é que gerei, então se o filho é meu, como já diz aí a matéria, as regras são minhas, porque eu que estou provendo. Então há uma tradição na legislação brasileira que é muito antiga, só vai ser aí fulminada, só vai ser aí encerrada na Constituição de 1988 e depois a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao revés, atualmente passa a punir como crime uma conduta como essa. Expor a criança a ridículo, está lá no seu artigo 232 do ECA, é crime punido com detenção. Pode ser preso. Pode, em regra, até ser preso. É um crime de menor potencial ofensivo, então acaba que não vai imediatamente ser preso, mas vai ali sujeitar a pessoa a uma série de medidas, né, como prestação de serviços à comunidade, né, isso dentro de um caso como esse, né, um caso de que a pessoa foi exposta ao ridículo. E com relação ao trauma que fica nessa adolescente, né, porque a gente já falou que depende também muito da forma que cada um, né, enxerga e vai levar a sua vida. Tem adolescentes que vivem os mesmos traumas. Um responde, né, construindo sua vida de uma forma saudável, o outro já responde se envolvendo em determinadas situações devido ao trauma e devido ao que viveu. Nesse caso, especificamente, a gente até já citou, doutora Roberta, que não sabe dizer, vai depender de cada caso, mas que ela pode levar um trauma para a vida dela. E uma criança que apanha muito, é submetida a situações que a envergonham e constranjam, pode desenvolver aí um trauma futuro. Exatamente. Inclusive, assim, a teoria do trauma, ela prevê não apenas, né, marcações que se dão por conta de situações pontuais muito violentas, mas também a gente trabalha com o conceito de trauma acumulativo. Ou seja, famílias que têm por hábito uma comunicação muito agressiva, muito violenta, né, que têm formas de disciplinamento que são muito constrangedores, isso pode ter um efeito cumulativo mesmo. Às vezes não vai ser um episódio isolado, mas vai ser essa atmosfera quase de um terror psicológico, né, em que a criança e o adolescente não sabem como fazer frente a essa oposição dos pais. Eu costumo dizer assim, que o papel do adolescente, de certa maneira, é desafiar o status quo, né, assim, da família. Então, assim, é preciso que os pais estejam preparados a serem enfrentados em alguma medida. E o papel dos pais, por sua vez, é fazer uma oposição saudável a isso. Quando a gente diz saudável, é que, de fato, quando o adolescente, a gente está falando de um caso com uma adolescente, né? Quando o adolescente ele faz esse desafio, algumas pequenas transgressões, ele, de certa maneira, convoca os pais à situação de limite. Então, essa dança, vamos dizer assim, é uma dança. É uma dança. Né? E tem que haver uma sintonia, você tem que andar na cadência da música, senão ela desanda completamente. Exatamente. Porque até que ponto, né, essa correção tão severa também vai te afastar do teu filho, porque na verdade, como mãe ou pai, você está lá no papel de proteção da pessoa que provê, que protege, que está ali para preparar o seu filho para uma vida. A partir do momento que ele começa a ter medo, se ele falar, ou se ele, errei, né? Porque quem não errou na adolescência? Sim, claro. Quem não errou? Quem não cometeu um deslize, né? Exatamente. E aí, se eu não puder contar com meu pai e minha mãe, Roberta, faz o quê? E é uma situação de desamparo psíquico, né? Assim, na verdade, a adolescência, ela se torna um período muito marcante da vida, principalmente porque ela vai desembocar na vida adulta, né? Assim, porque ela reedita muitas coisas da infância. Você vê que o adolescente, ao mesmo tempo que ele tem ele já se sente muito amadurecido para muitas coisas, né? Mas para outras coisas ainda vem o pedido mesmo de acolhimento, de colo. Então, eles estão... Uma transição. É uma transição importante que reedita muita coisa. Então, é preciso que o adolescente, de certa maneira, ele possa regredir, no bom sentido da palavra, não adotar um comportamento infantilizado, não se trata disso, mas poder confiar... E contar com os pais. Que os pais vão saber, que vão ter empatia o suficiente para saber quando o colo ainda é necessário. E olha,
A gente cresce e, de vez em quando, a gente ainda tem saudade desse colo, não é verdade? É verdade. A gente vai para um rápido intervalo, né? Mas essa conversa vai continuar aqui no próximo bloco. Ainda hoje nós vamos aprender a preparar uma máscara para hidratar os cabelos. Tem ainda a ação social da Fundec de Caxias, que faz um trabalho profissionalizante maravilhoso e grátis, tá? Tem muita coisa legal ainda no programa que está só começando e lógico que eu te convido a ficar aqui com a gente. Sai daí. O banho de Micaela agora é assim, direto da garrafa. Tá gelada? Rafaela decidiu não usar mais água de torneira há uns 10 dias, depois que a filha teve diarreia. Levei no pediatra e ele falou que poderia ser da água. Eu já estava dando água mineral para ela beber, normal. Mas ele disse que no banho e ao escovar os dentes, a criança pode ingerir um pouco de água. Então, por isso que eu estou dando banho nela com água mineral. Assim, a família já comprou quase 60 litros de água mineral que não estavam no orçamento. A garrafa de 1,5 litro, que custava uma média de R$ 1,60, R$ 1,70, pulou para 4, R$ 4,50. Uma despesa que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito de pedir de volta à Companhia Estadual de Água e Esgoto. Quando a gente faz essa contratação do serviço de abastecimento, a água tem que vir clara, sem cheiro, ou seja, própria para o consumo, né? Sem nenhum sabor diferente. Então, o consumidor que teve esse problema, ele pode sim entrar em contato com a empresa e pedir essa reparação. Mas é importante que ele junte todos os comprovantes, as notas fiscais que teve com compra de água ou algum medicamento, juntar laudo médico, comprovante de gasto com carros-pipas, limpeza de caixa d'água. A SEDAI, por enquanto, não se pronunciou sobre uma possível devolução. O problema tem sido provocado pela geosmina, nome que até pouco tempo quase ninguém conhecia, mas tem tudo a ver com as reclamações dos cariocas. O termo vem do grego e significa cheiro de terra. A geosmina é uma substância orgânica produzida por algas que se alimentam de esgoto. O rio Gondu, que abastece a região metropolitana, recebe afluentes contaminados da Baixada Fluminense, onde a maioria dos moradores não tem tratamento de esgoto. A preocupação com investimentos nessa área aumenta, já que em dezembro o governo estadual reduziu de 700 para 350 milhões de reais o valor de um fundo exclusivo para saneamento e meio ambiente. Justificou que ainda é mais do que o total aplicado em 2019. A geosmina não é considerada tóxica. Mesmo assim, o Conselho Regional de Química recomenda que a água não seja usada para banho nem para dar de beber aos animais. Nas torneiras, ela só deve começar a voltar ao normal na semana que vem, quando a SEDAI aplicar carvão ativado na estação de tratamento. Mesmo assim, a renovação da água em toda a rede ainda deve levar alguns dias. Estamos de volta e hoje falando nos excessos cometidos pelos pais na educação dos filhos, né? Meus filhos, minhas regras. Eu converso com a psicanalista aqui, Roberta Mendes, e com o advogado Gustavo Souza. Agora, nós fomos às ruas ouvir o que as pessoas acham, né? O que elas pensam sobre valer tudo quando o assunto é a educação dos filhos. Nós vamos ouvir. Ah, com certeza. Hoje em dia a educação está muito ruim, né? A gente precisa melhorar muita coisa no nosso país, né? Sim, porque é de pequeno que se aprende, né? Então a gente tem que orientar nossos filhos da melhor forma e eles são uma esponjinha, né? Tudo que a gente fala eles absorvem muito bem. Então de pequeno a gente já vai orientando. Ah, sim, eu acho que vale sim. É muita conversa, né? Primeiro de tudo, a gente tem que estar aberta e eles também para conversar, falar sobre tudo, né? Sim, dependendo do assunto, né? O meu filho hoje ele está na pré-escola e como ele não vê todas as coisas ainda na escola, né? Eu tento, na medida do possível, ajudá-lo em casa também. Vale sim, porque lá na frente a gente vai ver que tudo que a gente batalhou, lutou, correu atrás, valeu a pena. E a gente criou pessoas conscientes, gente boa, de caráter. Vale a pena, tudo vale a pena. Se for pelos filhos, vale a pena. Sim, vale. A educação que eu dei foi a escolaridade, né? E para poder ter um bom trabalho e ter a vida como segue, como Deus quiser. Olha,
Vez em quando eu paro para pensar, o meu sonho era ser mãe. Eu pensava diariamente e respeito muito a mulher que fala, gente, eu não tenho vontade de ter filho, mas o meu sonho, eu sempre falava, se eu passar por essa vida e eu não for mãe, eu não vou ficar feliz, não vou ser feliz, vou embora sem ser feliz. Só que ao mesmo tempo que essa felicidade vem do tamanho gigante, a gente sabe que vem um medo absurdo do que possa acontecer, né? A gente está vendo agora uma novela, né? Onde outro dia eu estava ouvindo a fala de uma delas, né? Ela falando assim, eu tinha medo de tudo que podia acontecer com o meu filho, de uma das atrizes protagonistas, né? A gente tem medo que caia, a gente tem medo que vá, sei lá, fazer alguma coisa errada na rua, a gente tem medo que aconteça uma... Enfim, a mãe ou o pai, uma boa mãe e um bom pai, ela tem esse instinto de proteção absurdo. Vale tudo, né? Mas para alguns pais, talvez né, a Roberta pode explicar muito melhor que eu, você que vem com essas histórias de vida, a gente sabe que muita gente, Roberta, só repete a forma que foi educada. Bate porque apanhou muito. Sim. Não dá amor porque nunca recebeu amor. Então, por isso que é importante a gente propagar, né, que é benéfico você proteger o seu filho, mas não com excesso, porque tudo em excesso é prejudicial, sim, tanto a correção quanto a proteção. Mas você tem em mente também que mesmo que você não tenha tido amor, você tenha apanhado, que não vale. Que vale sim fazer tudo, mas ter uma boa conversa, trazer para si, né, fazer com que o filho aprenda, olha, meu pai e minha mãe são meus amigos, eu não vou perguntar na rua. Mas se você afasta, como eu já falei, você fica entrega, difícil. Não é verdade? É verdade. E além, assim, hoje em dia você pode contar também com o auxílio de bons profissionais, né? Profissionais que podem, no momento em que de repente a condução ali em família está um pouco mais conturbada, o profissional ele tem a finalidade, assim, justamente de voltar a fazer a vida familiar fluir de uma maneira mais tranquila e mais harmoniosa, porque, como a gente falou, o adolescente ele continua dependente da família. Sim. Né? Então, o objetivo, assim, óbvio que respeitando a singularidade daquela pessoa, mas também proporcionar que ele tenha um convívio familiar harmonioso. Agora, né? doutor Gustavo, a gente falando da questão, e depois eu quero saber com relação à palmada, se sim, pode, se não pode, polêmica como é que está essa lei da palmada, enfim. Olha lá, como agem os pais na solução de problemas do cotidiano segundo os filhos. Olha aqui, só 19% dizem que os pais conversam. 57%, olha o número, dizem que apanham dos pais. Aí vem os numerozinhos ali, 15% dizem receber castigos, que eu acho super saudável. Né, gosta de estar no computador, se fizer, tira o computador. Porque tem também situações que eles não obedecem, né? A gente sabe. Claro. Não obedecem, não é? 7% dizem não receber repreensão verbal e 2% outras formas de educar. E aí, como que fica a questão da lei da palmada, doutor Gustavo? Então, é aquilo que a gente estava falando logo no início do programa, né? Isso daí, e como você bem colocou agora, é fruto de anos, né? De uma forma de educação agressiva. E aí essa geração, obviamente, que aprendeu essa forma de educação rígida na base da violência, acaba hoje ainda reverberando na nossa atualidade. Isso porque a legislação no passado só intervia na hora que a criança estava em situação irregular. Como eu falei, isso se altera e vai evoluindo, obviamente, também com muitos estudos da psicologia, da análise, né? Que chega à conclusão que isso não resolvia absolutamente nada. Quantas vezes, e aí entra de novo a temática da matéria, meus filhos e minhas regras, ok, mas nós temos que lembrar, e aí é esse o caminho que a nossa legislação hoje toma, a criança como um sujeito de direito, até porque no futuro ela vai se tornar um adulto. Então não ache você, pai e mãe, que está ali só gerando um prejuízo dentro do seu círculo social, não. Essa criança, esse adolescente no futuro traumatizado, sim, como muitas vezes esse agressor assim o é, como você bem colocou, vai se tornar um adulto, mais um, problemático no nosso meio social. Então é por conta disso que o direito, né, junto com as outras ciências, pesquisando acerca da temática, chegou à conclusão que isso não poderia. Então, tivemos várias campanhas, isso foi notório, e aí, em 2014, finalmente, veio a Lei 13.010, que proibiu
essa forma de castigo, né? A famosa lei Menino Bernardo, né? Que é a lei da palmada, que proibiu, sob pena, aí entra o aspecto que ela estava colocando, a Roberta estava colocando agora há pouco, que é a questão realmente de tratamento. Uma das penas, as sanções, porque aí vão ser 3 níveis de sanção, é isso que a gente tem que entender. Uma é o Conselho Tutelar, que poderá aplicar, inclusive, medidas como tratamento psiquiátrico para os pais, tratamento adequado para as crianças, no caso, né, de uma violência, programas de orientação na comunidade, advertência. Isso é um aspecto. Aspecto segundo, que espero eu que jamais ocorra, que é um caso um pouco mais grave, é um caso que de fato extrapolou, como o caso que conversávamos no bloco anterior. Questão de uma criança que foi exposta realmente ao ridículo. Ora, isso é um caso de crime. Não, e ele filmou, não é isso? Filmou. E outra coisa, a gente sabe, a criança, o adolescente, ele vê um bombeiro como herói. E são nossos heróis, são nossos heróis de fato. A gente tem que agradecer todos os dias, porque quando a gente precisa, né, estão lá, doam a vida. Quantos perdem a vida para salvar vidas? Então você vê um pai que está ali trabalhando para salvar vidas, expõe a filha dessa forma na internet, né? Então, é totalmente contraditório, não é um pouquinho? Como será que vem essa cabecinha desse pai também para fazer uma situação dessas, não é, Roberta? Na realidade, os filhos também convocam da gente, né, o nosso lado infantil também, né? Aquilo que não está bem resolvido. Isso? É fato isso. Então, o assim, filho, quando não obedece ou quando teima... Porque muitas vezes a gente sai do sério. Com certeza, Gardênia. Outro dia eu vi uma mãe dando berros dentro do restaurante, tá? Todo mundo olhando, gritando assim, e você via que ela não estava nem aí, como se estivesse na casa dela. Mas assim, realmente, porque tem umas situações que a criança ou a adolescente, seja lá, tira do sério. Convoca isso que eu estou falando, né? Digamos que nós somos a soma de todas as nossas idades. Então, assim, o nosso bebê, a nossa criança, o nosso adolescente continuam dentro da gente. Quando a gente é confrontado, né, com um filho, enfim, que está ali muito reativo, muito desafiador, o nosso lado infantil muitas vezes também é convocado. É o que eu costumo dizer, a gente tem que lembrar que nós somos os adultos da relação. Às vezes é difícil a gente sustentar essa posição, né? Assim, o adulto é aquele que é responsável e que pode ter acesso a outras maneiras de administrar os conflitos que não sejam a passagem ao ato, que não sejam, né, assim, a tomada de uma atitude impulsiva. Então, é a nossa missão também, enquanto educadores, a gente poder transmitir outras maneiras de metabolizar os conflitos para os filhos. A gente sabe que tudo é uma questão de bom senso. Gostaria eu de ter uma fórmula, né? Sou mãe, me entrega uma bula. Me entrega uma bula. Acho que todo pai, né, queria que o filhinho nascesse com mas não é. Então a gente precisa ter bom senso. Eu li agora outro dia e achei fantástico de uma educadora, a Eugênia Puebla, que ela escreve o seguinte: na educação dos nossos filhos, todo exagero é negativo, que é aquilo que eu já falei. E é verdade, né? Responda-lhe, não instrua. Proteja-o, não cubra. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não esconda. Ame-o, não idolatre. Acompanhe-o, não leve. Mostre-lhe o perigo, não atemorize. Inclua-o. A gente tem que incluir os nossos filhos, conversar, dialogar, amar, respeitar também, porque tem muita gente que acha que criança não merece respeito, né? Trata a criança de qualquer jeito e não é assim. A gente está construindo, é um HDzinho vazio, a gente está colocando ali todas as informações, são nossa responsabilidade. E é muita responsabilidade formar outra pessoa. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco eu continuo esse assunto e no próximo bloco a gente tem uma receita de hidratação capilar para deixar o seu cabelo assim, ó, brilhosinho. Eu fiz e é maravilhoso. Até já. Estamos de volta hoje falando dos pais ou mães que excedem na forma de corrigirem os seus filhos. Meus filhos, minhas regras. Eu estou aqui com a psicanalista Roberta Mendes e com o advogado Gustavo Souza. Agora nós vamos exibir alguns exemplos de crianças que foram agredidas, infelizmente. Vamos ver. Os casos de violência de pais contra seus filhos têm aumentado nos últimos anos e o Brasil é líder no ranking de violência contra a criança em toda a América Latina. Abuso físico e psicológico estão no topo da lista.
Em Pato de Minas, uma mãe decide corrigir a atitude do filho de apenas 3 anos com tapas no braço, após ele derrubar sua moto. Em Rio Preto, menina de 10 anos foge de casa após ser espancada pela mãe. Em São Paulo, menina de 2 anos é obrigada pelo padrasto a comer cebola, como se fosse maçã. Em Brasília, crianças são espancadas até a morte pelos próprios pais. Em Curitiba, mãe agride o filho de 2 anos, só porque este evacuou nas calças. Casos de crueldades cometidos por aqueles que deviam zelar pela saúde e segurança de seus rebentos surgem diariamente em todos os cantos do país. Uma maneira ilegítima, imoderada e excessiva, utilizada como desculpa para educar crianças e adolescentes. Doutor Gustavo, infelizmente, né, a lei está aí, a gente sabe, mas assim, muita gente não está preocupada com isso, né? A gente vê casos absurdos, a gente teve um caso agora há pouco também do Rian, que foi um menino que foi morto a facadas, esquartejado, queimado em uma churrasqueira. Foi um caso que realmente foi chocante. Infelizmente, a mídia não deu a importância que deveria dar. A gente vê tantos assuntos virando hashtag por aí, para entrarem na ondinha, mas no caso do Rian, que foi uma atrocidade, ninguém comentou. Foram raros os artistas ou as pessoas que fizeram campanha com relação a esse caso. A gente tem sim que levantar a bandeira, porque a gente está falando do futuro. A criança, ela é o futuro e a gente precisa cuidar bem das crianças. Aquela mesma coisa, você vê uma criança no semáforo pedindo esmola ou fazendo gracinha lá, lógico, eu concordo, esmola não dá futuro. O lugar da criança é na escola, o lugar da criança é estudando, é sendo bem cuidado, mas não distrate. Eu vejo tanta gente distratando, às vezes aquela criança está ali obrigada, né, por muita gente que obriga a pedir. Tem muita criança que vai lá com cota e que quando chega em casa, se não cumprir aquela cota, apanha. Então ela já está muitas vezes em uma situação complicada ali, aterrorizada. Então não distrate. Você pode até nem dar esmola, eu concordo com você, porque não vai dar futuro, mas você não distrata. Não é? É verdade, é verdade. Já é uma situação muito difícil para aquela. Já é traumatizante aquela situação. Então, portanto, você majorar isso com mais distrato realmente é uma violência sem sentido. Considerações finais com relação a tudo isso que a gente acabou de ver aí. Infelizmente, nosso país é um dos líderes com relação à violência contra a criança e o adolescente. O limite, sim, a legislação autoriza que você dê esse limite ao seu filho, à sua filha. Agora, com 3 limites aí que você pai e você mãe não podem passar, que é o limite do maus tratos, é o limite da vergonha e da humilhação, sob pena de medidas do Conselho Tutelar que já falamos, sob pena de crime, que pode ser aquele de menor potencial ofensivo que eu falei, mas pode ser um mais grave, e até mesmo a perda do poder familiar, ou seja, você, ao invés de estar defendendo a sua família, o direito diz para você que não. Você está, na verdade, perdendo a sua autoridade sobre seu filho. O magistrado, assim, pode decidir. Considerações finais. Então, Gardenha, assim, eu acho que retomando a palavra da Eugênia Puebla que você trouxe, né, e que faz um apelo à questão do equilíbrio, eu vou trazer também um conceito muito caro à psicanálise, que é o conceito da mãe suficientemente boa. Vamos pensar assim, dos pais, né, eles só precisam ser suficientemente bons. O que é que isso quer dizer? Nós estamos dispensados de tentarmos ser também perfeitos para os nossos filhos. Isso significa também dizer aceitar as imperfeições dos filhos, né? Assim, a gente não precisa impor um padrão tão rígido nem a si mesmo, nem ao filho, porque isso, toda essa busca de um padrão de comportamento, ela é apagadora da singularidade, né? E é o que a gente precisa fazer é permitir que os filhos se tornem si mesmos. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre, né, para que a gente possa levar sempre, todos os dias, assuntos que sejam relevantes e que a gente possa continuar ajudando de alguma forma, né? Porque muitas vezes a gente fica com medo, sem saber como agir, sem saber como lidar, mas
precisa buscar ajuda também. Qual é o telefone que você ficou de dar pra gente? Depois eu vou passar para a produção de vocês. É um telefone para busca de encaminhamento terapêutico para famílias que estejam sentindo dificuldade de gerir os problemas com seus filhos. Tem o núcleo de psicanálise com infância e adolescência do Círculo Brasileiro de Psicanálise, que é a sociedade a qual sou filiada, e eles fazem um atendimento, inclusive... Muito obrigada. Telefone aqui na telinha para vocês, para que vocês possam buscar ajuda, tá bom? Bom, agora nós vamos mudar de assunto. E que tal falar de beleza? Nós estamos aí no verão e não é segredo para ninguém que o calor, assim como o cloro da piscina, o sal das praias, maltratam os nossos cabelos. E a gente não pode descuidar, né? Não é verdade? Nós vamos receber agora a cabeleireira, a Eliana Calista, que vai nos ensinar a preparar uma máscara maravilhosa que promete proteger e hidratar os cabelos durante essa estação. Seja bem-vinda, tudo bem? Olha, cabelo sempre hidratado. Com certeza. Olha fácil só, de preparar essa máscara? Muito. É a maisena. Ah, mas antes, espera só um pouquinho. Vamos ver um VT que você trouxe pra gente? Isso. Ah, vamos lá. Gente, essa é a nossa modelo. Nós vamos lavar o cabelinho dela. O cabelo dela é um cabelo bonito, mas é um cabelo que tem progressiva. E essa hidratação caseira ela vai dar consistência ao fio do cabelo dela. Vai dar volume, vai dar brilho, vai hidratar, vai tonificar. Nós vamos agora para o lavatório. Nós vamos lavar o cabelo da cliente. Uma cabeça bem lavada. Então, gente, nós já lavamos o cabelo. Agora nós vamos colocar o produto no cabelo. Começando com o comprimento e ponta. Por que é tão importante, Eliana, lavar bem o cabelo? Porque a beleza do cabelo está na lavagem, né? Não adianta você lavar o cabelo, você tem que lavar o couro cabeludo. Porque se você pensar, quando você está lavando o cabelo, ele se lava. Agora, o couro cabeludo não, ele tem caspa, seborreia, oleosidade, enfim, metais pesados. Agora, só uma pergunta, porque eu sei que tem muita gente que às vezes faz errado. Por exemplo, tem gente que acha que lava bem o cabelo é esfregar o couro cabeludo com as unhas. Isso está totalmente errado. Totalmente errado. Você pode até ferir, né, o couro cabeludo com a unha, sempre com a ponta do dedo, massageando o couro cabeludo, né, nos movimentos certos. Uma cabeça bem lavada com água fria, de preferência, não colocar água quente. É mais saudável, né? Muito, dá brilho, né? Agora me conta, você trouxe aqui os ingredientes que você preparou para fazer a máscara. Isso. A babosa, a aloe vera, que todo mundo conhece, né? Que é super saudável para o cabelo. É uma receita da vovó, né? Exatamente. Eu tenho origem indígena, então eu gosto muito das coisas do campo. Ai, gente, lembrei de quem? Da minha jupira. Entendeu? Vamos lá, então, babosa. Isso aqui é um creme branco, pode ser qualquer creme. Qualquer creme, de qualquer marca. De qualquer marca. Creme de hidratação. Tá. Para todos os tipos de cabelo, essa máscara serve? Maisena, né? A maisena, se você pensar, as crianças... Por que maisena? Porque a maisena, ela tem o poder também de hidratar. É como se ela colocasse... Quando uma criança está no calor, o que é que você põe? As mães que não têm talco, que não tem... Elas colocam maisena para hidratar. No lugar da pomada, do talco, por exemplo, para brotoeja. Isso, específico, né? Que as pessoas colocam. E como que é feito isso aqui, Então, você faz um mingau. Eu coloquei aqui uma colher de sopa de maisena, uma xícara de café de água e fiz o mingau, normal, tá? Aí depois você vai adicionar, né? Vamos botar aqui. A maisena. Isso para um cabelo médio. Quanto da maisena você colocou? Eu coloquei 2 colheres de sopa, uma colher de sopa e uma xícara de água, tá? Isso aqui para um cabelo curto, né? Para um cabelo longo, você já vai usar o potinho todo. Exatamente, viu? Ó, 2 colheres. Do creme. Do creme. E a babosa, viu, gente? Olha. A babosa é usada desde muito tempo, né? Para o cabelo, para a pele. Tudo. Ela é como se fosse vida. Se você observar, ela tem água.
Ui, escorrega. Ai, gente, deixa eu pegar nessa babosa. Você sabe que a minha mãe fazia muito máscara só da babosa, Eliana, no cabelo. Também. Não é? Só também. com a babosa. Não era isso que faziam antigamente? Minha mãe fazia. Ó. E você pode usar no rosto também, né? Passando a pele. Ah, Dona Zila que trabalha comigo apareceu com a pele toda renovada, toda bem cuidada. Daí eu falei assim, o que está acontecendo com a senhora? Tá tão bonita. Ela, dona Gardene, eu descobri que aí embaixo tem um monte de babosa no prédio. Todo dia eu vou lá, ó, e passo no rosto. Falei, acabou com a babosa lá do prédio. Mas gente, ficou com a pele linda. Maravilhosa aqui, ó. Qual é o ponto, Eliana, para essa máscara? Você vai batendo, até você tem que dissolver toda a babosa, né? Ó, ele vai se agrupando aos outros ingredientes. Olha, depois de bem batida... Eu vi que você tem ovo aqui também. E mel? O que acontece? Eu não vou botar isso agora. Você pode fazer uma semana com a babosa, o mingau e o creme. Na outra semana, você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Entendi. Você coloca uma verdade que o cabelo que você usa sempre o mesmo shampoo acostuma e já não fica... Você tem que ir mudando? Você tem que ir mudando. Então, você coloca, na semana seguinte, você coloca a maisena, ele é base, sempre, né? O creme também. Aí você quebra o ovo, tira aquela pelezinha da gema, que é ela que dá aquele cheiro ruim, e adiciona. Aí, na outra, o que o ovo faz? O ovo dá brilho, o ovo nutre. Na outra semana, você coloca o mel também. Entendi. Você vai fazendo as substituições semanais. E faz uma vez por semana. Isso. Agora, nós temos a nossa modelo, que também fez a máscara. Isso. Né? Vamos chamar a Nath. Vem cá, Nath. Porque você já usou a máscara, né? Já usei a máscara. Aplicou. Já, e meu cabelo ficou muito mais liso, ficou com brilho. Ela já vem falante, hein, gente? Muito macio. Você gostou do resultado? Gostei muito do resultado. Muito bom. Fala pra gente, Helena, quanto tempo após você preparou aqui a máscara, quanto tempo fica no cabelo? Você vai lavar o cabelo, você vai trabalhar, né, a raiz, comprimento e ponta, você hidrata, né? Deixa 20 minutos, bota uma touca plástica, nada de calor. Deixa 20 minutos, depois tira tudo, sem nada, e seca. O cabelo vai ficar com brilho, vai ficar maravilhoso. E você vai tratando outras coisas no couro cabeludo, né? Eu adoro tratar queda de cabelo, pessoas com problema sério de queda de cabelo, eu tenho sempre uma receita. Mas tudo natural? Tudo natural. Porque agora pode ser para qualquer tipo de cabelo. Essa daqui para qualquer tipo de cabelo. Agora tem coisas específicas. A do ovo, por exemplo, para qualquer tipo de cabelo também? É lógico, porque ele dá brilho no cabelo. Mel? Também. Porque tem pessoas que têm um cabelo muito oleoso, Não, né? mas aí é que eu digo pra você, uma cabeça muito bem lavada, ela vai colocar o produto, não vai deixar no cabelo, ela vai tirar tudo. É como você bebe água, a água fica na sua boca, não, ela entra e te hidrata. Hidrata, da mesma forma o cabelo. Ela entra no fio e transforma o fio do seu cabelo. Dá uma voltinha, Nath, pra gente ver o cabelo, o brilho desse cabelo. Uau! Prazer, obrigada. Eliana, muito obrigada, tá? Adorei a receita. Eu que agradeço. Tá? Olha, a gente vai para mais um comercial. No próximo bloco, nós vamos conhecer um projeto que está mudando a vida de centenas de pessoas em Duque de Caxias. Eu te espero, não sai daí. Estamos de volta e agora eu quero falar de uma ação social promovida em Duque de Caxias que está mudando a vida de várias pessoas que querem se profissionalizar. A Fundec, Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Caxias. O nome é meio grande mesmo, tá? Tão grande quanto o serviço que eles estão oferecendo em Duque de Caxias e que a gente não pode deixar de falar. Eu recebo aqui a professora Olímpia da Silva, que é certificada na Academia Americana, a Hair School, e também o Tiago Farias, que é diretor de Ciência e Tecnologia da Fundec. Sejam bem-vindos, eu já estive na Fundec, né? Presenciei o trabalho que vocês fazem, inclusive recebemos aqui uma aluna também de vocês,
o ano passado, que tem uma história lindíssima. Ela era costureira, daí ela agora é uma das encarregadas lá. E pelo que eu vi, são histórias lindas de vidas, né? Histórias de pessoas que mudaram completamente a vida depois do curso profissionalizante que vocês oferecem. Sejam bem-vindos. Boa tarde, tá? Muito obrigada. Bom, estamos aqui para... Nós que agradecemos. Inclusive, vocês fizeram agora recentemente um evento, a gente tem as imagens, vamos ver? Estamos aqui no Parque das Missões, prestando serviço à comunidade. No nosso caso aqui, serviço de beleza. A Fundec é uma instituição que promove serviço social e também cursos. Esse evento social, ele aproxima a Fundec da comunidade, também desenvolve a autoestima da comunidade e convida a comunidade para se qualificar em busca da profissão e em busca dos empregos que existem no nosso município. Isso. A importância da Fundec é preparar os munícipes de Caxias para ocupar os postos de trabalho disponíveis na cidade, através dos cursos de qualificação profissional públicos, gratuitos e de qualidade, são ofertados para todos os munícipes. Muito importante, porque às vezes a pessoa não tem um tempo, né, para ir no salão, aí aqui tem essa ação que é muito importante para a gente. E estou achando o evento muito legal, assim, é uma coisa que ajuda a população, que deixa a população com uma autoestima mais elevada. Eu estou gostando muito. Eu vim fazer a unha, estou achando maravilhoso. No curso de costura industrial, ele é voltado para profissionalizar para quem quer entrar para o mercado de trabalho na área da indústria têxtil. E o da oficina é voltado para pessoas acima de 45, que buscam uma renda extra para complementar o orçamento doméstico, onde elas aprendem a customizar, a fazer trabalhos manuais e, além de complementar a renda, também é uma terapia para a cabeça que ajuda quem está em depressão. Me dei bem, me aproveitei bem desse curso, me ajudou bastante na minha, por exemplo, para a minha idade, né? Porque geralmente o idoso se prostra e tal. E para mim valeu a pena, porque foi além do aprendizado, me tirou daquele marasmo, né? De ficar em casa sem fazer nada por causa da idade. E no município de Caxias, a gente está com terapias alternativas, auxiliar em alguns programas para ajudar em desmames de pacientes, saúde mental, programa de tabagismo para ajudar o paciente que tem dificuldade de parar de fumar, tratamento de ansiedade, dores no corpo, e a gente tem obtido excelentes resultados. Por determinação do prefeito Washington Reis, estamos aqui na comunidade do Parque das Missões com o projeto Ação Global. E a nossa pasta da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, estamos com um serviço de emissão de carteira de trabalho. A carteira de trabalho é emitida através de sistema web, ou seja, online. E Duque de Caxias é o primeiro município pioneiro na emissão de carteira de trabalho digital. Olha lá, apareceu a Dil, maravilhosa e a Aparecida, que eu conheci quando estive na Fundec. Agora eu soube, Olímpia, que você está concorrendo ao maior prêmio do Brasil como cabeleireira, Tesoura de Ouro, não é isso? Isso O que esse prêmio, né, só de você concorrer, lógico, já te coloca em um patamar aí altíssimo. O que é que esse prêmio representa para você e para Caxias também, né? Inclusive, hoje eu estou recebendo a de prata, né? Honraria, Uau. hoje é de prata. E agora, dia 25 de março, eu irei receber a de ouro. Ela é muito importante, principalmente na minha carreira, e trazer um prêmio para Caxias, Duque de Caxias, né?
Tiago, como começou o trabalho da Fundec? Fala um pouquinho para a gente, para que a gente possa relembrar. Sim, boa tarde, Boa Gardênia. tarde, seja bem-vindo. E ao seu público também. A Fundec é uma fundação criada em 2005 pelo prefeito Washington Reis, do seu primeiro governo, né? E a Fundec hoje ela é uma fundação de uma relevância muito grande e também uma abrangência muito grande na sua atuação, né? Ela tem 104 cursos hoje, ela está espalhada nos 4 distritos do município de Duque de Caxias. E nessa atual gestão, presidida pelo presidente, o professor Joilson Cardoso, a Fundec vem fazendo um trabalho muito amplo e também dialogando com as políticas setoriais, por ser uma fundação de apoio. Então, nesse caso aí da ação social que você apresentou, a Fundec está levando os seus cursos para os seus alunos praticarem, né, no Tiago, local. Agora vale salientar, né, para quem está nos assistindo, que a Fundec, ela não atua somente para quem mora em Duque de Caxias. Sim, Vocês verdade. fazem um trabalho incrível, que vocês expandiram, né, os cursos para o estado também. Para as pessoas que estão nos assistindo e que querem, né, concorrer, eu não sei como que funciona, se tem que fazer inscrição, como que funciona para você ser um aluno da Fundec, por exemplo? Sim, essa informação é muito importante, porque Duque de Caxias, os serviços de Duque de Caxias hoje são procurados por pessoas de diversos municípios do entorno de Duque de Caxias, né? E a Fundec, ela disponibiliza o seu edital de maneira pública no site, e todas as pessoas podem fazer as inscrições pelo site fundec.rj.gov.br. As inscrições para os cursos presenciais estarão abertas agora a partir do dia 3 de fevereiro, e dos cursos EAD, que a gente tem 4 cursos EAD também, de tecnologia, né, da área de internet de todas as coisas, alfabetização digital, cibersegurança. Outros idiomas também, não é? Sim, nós temos na área de cursos instrumentais, onde a Fundec aporta conhecimento para quem já tem uma profissão, agregar valor ao seu fazer laboral. E vale salientar, para a gente finalizar, que é um trabalho constante, ano após ano, desde a administração do Washington Reis, que vocês vêm mudando várias vidas, como o caso da Dil. Ela falou ali em depressão, uma menina que tem uma história de vida fortíssima, né, nordestina, veio para o Rio de Janeiro sem nenhuma perspectiva, e hoje ela é professora lá com você, da Fundec, e muda também a vida de outras mulheres através do testemunho dela, né, como tantas outras aparecidas ali falando, que eu tive a oportunidade de conhecer, entre outros cursos, cabelo, maquiagem também, não é? Unhas, manicure são formadas, é um curso profissionalizante que você chega e vê, inclusive avaliado muitíssimo bem melhor que alguns cursos aí pagos, né, que cobram uma fortuna. Vocês estão muito bem avaliados e eu gostaria de parabenizá-los. Sim, muito obrigado. Gardênia, você sabe que é interessante porque hoje 10% da população procura a Fundec, né? A gente tem aí mais de 80 mil pessoas inscritas nos nossos cursos no ano de 2019, e ações como essas são importantes porque, do ponto de vista da fundação, levar os alunos para que treinem, né, o desenvolvimento da aprendizagem dos cursos, e para a população também é muito importante porque recebe o serviço na sua comunidade. Tiago, parabéns! Sempre que houver coisas novas e vocês estiverem nas ruas lá de Duque de Caxias, comunica a gente para que a gente possa mostrar, porque é muito importante o trabalho que vocês desenvolvem. Olímpia, vou te esperar aqui, porque você vai vir mostrar aqui pra gente, pode trazer alunos seus também, escolhe lá, olha, a Olímpia vai escolher aí os melhores, né, aqueles que têm boas notas e tal, para virem aqui no Band Mulher pra gente mostrar o talento, tanto seu, lógico, concorrendo a um prêmio tão importante, eu que venho da área de cosméticos, eu sei a importância desse prêmio no nosso país, para o profissional da área, mas para os seus alunos também, para a gente mostrar aqui o trabalho que vocês fazem. Combinado? Combinado. E em novembro eu recebi o Anel da Excelência e também recebi a medalha de prata Paulo Freire pela Câmara Municipal de Duque de Caxias. Parabéns, parabéns. Obrigada. Tá? Um beijo para todos vocês aí da Fundec, um abraço enorme ao prefeito Washington Reis e um abraço também enorme aí ao nosso secretário Haroldo Brito. Tá? Olha, a gente está encerrando o programa, hoje nós falamos nos excessos cometidos pelos pais quando o assunto é a educação dos filhos. Como é difícil, né? Até eu brinquei como a gente gostaria
que eles viessem com um manualzinho assim de instrução, mas infelizmente nenhum filho vem com manual de instruções. Mas para que esse filho chegue ao mundo mais preparado para enfrentar os desafios impostos pela vida, existem duas ferramentas comuns a todos nós que somos pais ou mães. É o amor e o diálogo. Então respeite seu filho, preste atenção, escute, não precisa ficar criticando toda hora, desmerecendo, tente entendê-lo, né, no que ele precisa e lembre-se, né, que um dia nós também fomos jovens, também erramos, também precisamos que alguém nos compreendesse para que a gente pudesse amadurecer. Então a gente precisa ter esse bom senso e não exagerar, tá bom? Um errinho ou outro ali, a gente vai conversando, coração aperta, você é mãe? Sou mãe. Coração aperta, a gente fica ali num conflito, mas a gente precisa ter esse bom senso, que a educação é isso, não vem com manual e a gente tem que ir ali descobrindo, tá? O amor, a compreensão e o diálogo são fundamentais. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher só para vocês. Tchau!